Boa noite, alunos. Aqui é o professor Fernando que vos fala. Vamos estar hoje aqui gravando uma videoaula para vocês, tá? Como foi relatado na aula passada, hoje teremos uma prática sobre aquilo que foi ministrado na outra aula anterior, que foi sobre uma instalação prática de Linux. Tá? Então nós iremos fazer aqui a criação de uma máquina virtual e após a configuração dessa máquina virtual nós utilizaremos aquela aula sobre comandos básicos da distribuição Linux, tá? Então nós faremos atividades práticas como o combinado na aula anterior. Então como que eu farei essa aula? Vou apresentar aqui primeiro os programas que nós utilizaremos, como obter esses programas e após a obtenção desse programa, a sua instalação e após a instalação, a configuração, né, para que seja realizado a configuração da máquina virtual com a versão do Ubuntu, tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Primeira coisa que eu solicito a vocês, tá? Já tenho esses dois links que eu vou apresentar, já estão também disponibilizados lá no ambiente virtual do aluno, o AVA, tá? Então vocês acessem a disciplina Administração de Serviços Abertos, tá? E aí vocês acessem essa aula, já tem esses dois links disponibilizados para vocês lá no ambiente, tá bom? Vamos começar aqui. O primeiro download que tem que ser feito é do VirtualBox, tá? Esse software aqui, VirtualBox, é um software de virtualização de máquinas, tá? Então ele é muito utilizado para ambiente de virtualização, onde você deseja realizar testes, né, aperfeiçoar o sistema, ter uma visão de como será na prática a instalação. Então ele é um software muito legal para esta parte, tá? Então este aqui é o link que vocês vão poder baixar, tá? O download aqui, tá? E aí vocês abaixam aqui, igual eu estou usando, né? Se vocês estão usando o Windows, vocês abaixam para a versão Windows Host. Linux, vocês colocam Linux Distribution, tá? Ele tem as versões aqui para os sistemas operacional que você está usando, tá? Mas ele é um software bacana, bem legal de utilização. Você encontra muitos tutoriais explicando como utilizá-lo, mas ele é uma interface bem amigável. Então, não só para ambiente acadêmico, mas profissional, você consegue utilizar ele para fazer simulações de sistemas, software, instalações aí que seja útil no dia a dia. Legal? Então, primeiramente você clica aqui em Windows Host, que é a versão que eu estou utilizando, clica salvar o arquivo, o download já vai começar, tá? Como você está vendo aqui, né? Aqui falta 2 minutos e pouco por download. Ele é um software bem leve, bem tranquilo, então você não vai ter maiores problemas na utilização dele, tá? E como eu cheguei a relatar, ele é um software muito utilizado no mercado para a questão de virtualizações, tá? Então você pode fazer virtualizações de diversos sistemas operacionais, isso que é muito interessante. Durante a instalação eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui tem alguns detalhes da versão e da distribuição que nós estamos utilizando de VirtualBox, mas você não tem só essa opção de download, né? Você tem manual de usuário, você tem os fontes utilizados pelo VirtualBox, você tem, né, algumas versões que você pode baixar, a versão de desenvolvedor, a versão estendida deles, né? Então você tem muita coisa legal. Você tem a própria, aqui na aba canto superior direito, a documentação, né, que você pode verificar, certo? Para usuários finais, né, que é o nosso caso, como que ele trabalha a questão da virtualização. Você tem alguns documentos técnicos que você pode entender um pouco mais da parte interna, né, como ele é desenvolvido, como ele é trabalhado, como ele é criado aí pelos seus desenvolvedores. Você tem alguns screenshots aqui para demonstrar o seu funcionamento, né, como é o ambiente,
para aqueles primeiros usuários aí, né? Ou talvez algum até de vocês que não tenham ainda se familiarizado com esse ambiente. Então, segue aqui, né, algumas demonstrações dele sendo instalado aqui. Por exemplo, você vê que tem uma instalação aqui de uma emulação, né, de uma virtualização de um Ubuntu, tem uma virtualização de um Windows 7, uma virtualização de Windows 10, né, mostrando aí o seu poder aí de virtualização e o que ele mais pode fazer em benefício aí dos usuários, tá? Aí tem uma página aqui de contribuição, onde se permite, né, o usuário também contribuir com esse desenvolvimento e com essa aprimoração a cada vez mais do software que é realizada. E aí você tem uma página também da comunidade aí, tá, de desenvolvimento. Lembrando, né, que a VirtualBox é mantida pela Oracle, né, essa grande empresa aí de software que nós temos aí, né? Um dos grandes famosos é o banco de dados aí que nós temos, tá? Então esse aqui é um painel geral para o usuário ele se familiarizar com esse software. Vocês alunos que não conhecem, né, dê uma navegada aqui por esse site, tire suas dúvidas aqui, você tem todo o portfólio aí de fundo de auxílio da comunidade, tá? Lembrando que esse link aqui para realizar o download, tá, da versão da Windows Host aqui, que é no caso o professor está usando aqui para demonstração dessa aula, ou as demais está na guia download. Então você abre a guia download e você já vai de encontro às distribuições. Há também uma possibilidade para checar a integridade do download usando SHA-256, desculpa, ou MD5. Essa alternativa é para quê? É para que você cheque a integridade do download e garanta que ninguém alterou essa ISO aí, essa ISO que vai ser fornecida para você, tá bom? Aqui já finalizou o download, então vamos aqui fazer a instalação dele para vocês, tá? A instalação, né, aqui no ambiente Windows, ela começa com um duplo clique, né, ela vai inicializar ao executável dele. Então o primeiro passo é criar e executar, certo? Ele vai começar a instalação, ele vai começar a preparar um ambiente, vai te dar algumas orientações e pedir se você quer continuar essa instalação. Então vamos seguindo aqui, vamos apertar o Next para compor, tá? Aqui é apresentado para vocês algumas opções do VirtualBox, o que tem aqui na aplicação. Então nós temos um ambiente de virtualização de USB, da rede, de pontes na rede, de um host, né, da versão do Python. Então aqui ele vai demonstrar para vocês os recursos que ele está utilizando, tá? E aonde é a origem desses recursos. Então nós estamos vendo aqui que esses recursos partem do C Programs File Oracle VirtualBox, tá? Então essa é a fonte aqui dos arquivos do VirtualBox, tá? Eu vou continuar aqui o ambiente para a gente utilizar. Aqui são informações que ele solicita para você, né? Ele te orienta, olha, você quer criar um menu aqui na entrada, você quer criar um atalho aqui na área de desktop, você quer criar um atalho rápido aqui na barra do Windows, né? Ele te apresenta algumas possibilidades, tá? Eu vou dizer sim para todas aqui para continuar a instalação, certo? Aí ele já finalizou, ele já fala, ele já descreve aqui para você que ele já solicitou todas as informações necessárias e que se você apertar Yes, ele vai começar a instalar. Então neste momento eu vou apertar aqui o Yes e aí eu vou esperar instalar. Assim que finalizar a gente volta, tá bom? Aqui ele vai pedir só a reconfirmação e aí ele começa a instalar. Aqui ele vai pedir algumas variáveis para você, que ele vai pedir confirmação. Por quê? Porque ele vai fazer algumas mudanças aqui, né? Como apresentado esta aqui no hardware, que é uma mudança aqui no disco rígido do computador, tá?
você vai ter que permitir para que ele prossiga com a instalação. Aqui ele está copiando novos arquivos para o sistema. Aqui ele vai permitir também aqui, né, outras instalações. Aqui neste caso ele vai fazer a emulação das portas USB. Nós vamos aqui continuar, então vamos clicar em instalar. Vejam que é uma instalação bem rápida, né? Ele só vai pedindo algumas confirmações para que você esteja ciente do que está acontecendo, né? Novamente aqui ele vai falar para você que agora ele vai instalar adaptadores de rede, e você clica em instalar. Agora ele vai falar que vai ter que instalar alguns serviços de rede, você confirma novamente. E assim já terminou a instalação do VirtualBox, tá? Como vocês podem ver, bem simples, fácil de se operar, bem intuitivo para qualquer pessoa que esteja inicializando, tá? Então é um software de fácil obtenção através da página de download, é um software de fácil instalação, basta apenas seguir ali as orientações que está sendo apresentada para o usuário, ler o que está sendo ali nas caixas de diálogo, você já vai conseguir instalar ele com sucesso, tá? Então eu vou apertar aqui a instalação para ela finalizar e ao mesmo tempo eu vou pedir para que seja aberta a tela inicial do VirtualBox, tá bom? Então vamos lá. Agora é apresentada a tela do VirtualBox, tá? Aqui é a visão geral, eu maximizei a tela aqui para que vocês vejam melhor. Então ela está aqui do tamanho total da nossa tela. Então se você for ver o que você tem aqui no manual, né, na interface de apresentação. Você tem aqui as abas arquivo, que você pode editar as suas preferências, tá? Preferências relacionadas ao VirtualBox. Então mostra uma geral, que é da onde está vindo as pastas, né? Esta pasta aqui é aonde fica a origem da criação das máquinas virtuais, tá? Então todas as máquinas virtuais que você criar durante a utilização do VirtualBox vão estar dentro dessa pasta. Aqui mostra a entrada, alguns atalhos, né? Aqui atualizar, como que é, se você quer que procure por quantos dias, né? Ah, eu quero que uma vez por dia ele procure atualização. Ah, não, eu quero que a cada 5 dias, a cada um mês, a cada uma semana. Então você dá um intervalo de tempo que você quer que ele atualize ou procure atualizações na internet para que ele possa se manter atualizado aí com as últimas novidades que a VirtualBox disponibiliza para o seu software, tá? Temos o idioma que você escolhe, né, o da sua preferência, no caso aqui está português do Brasil, certo? A tela, né, como que você quer a configuração, tá? Eu geralmente já deixo aqui por padrão, que é automático, né? Ele escolher a tela de forma automática para ele reconhecer ali a melhor formato de tela que ele necessita. Você tem a rede, que você pode configurar também, as extensões que você utiliza e se você utiliza um servidor de proxy. Eu costumo aqui deixar todo padrão default, né, o padrão de fábrica, para poder gerenciar mais facilmente. Quando há alguma necessidade de mudar, eu trabalho assim, mas geralmente não há muita necessidade dessa mudança, tá? Então eu costumo deixar tudo versão padrão aí para que seja mais fácil de trabalhar, tá? Há outras opções. Então, por exemplo, nós temos importar um appliance, que na verdade é o que? Você tem uma máquina virtual já configurada em uma outra localidade, em uma outra máquina, e você quer que seja aqui instalado na máquina que você está trabalhando. Então o que que você faz? Você importa esse appliance, ou seja, você importa esta máquina virtual que você tem para dentro do ambiente virtual do VirtualBox que você está utilizando aqui, tá? Aí
Você também, e aí é simples, né? Você clica aqui, ela vai pedir para você aonde está essa máquina virtual que você quer importar. Ela vai pedir a localização. Então você aponta a localização e ela já mapeia aqui para você, tá bom? A exportar um appliance é simplesmente, se você tem uma máquina virtual já configurada aqui, você simplesmente fala, eu quero exportar esta máquina. Ele vai criar uma versão, né, de exportação para você, tá bom? É bem simples de trabalhar, como vocês podem ver. Aí que você cria uma nova máquina virtual a partir da nuvem, então você aponta um destino e qual é a sua conta de usuário, tá? Veja que é um recurso bem atual quando nós estávamos trabalhando ali em sala, computação em nuvem, que é uma coisa que é a tendência aqui para os próximos anos e já é tendência agora na realidade, tá? Então você consegue também já no próprio VirtualBox trabalhar com isso, né? Uma aprimoração que eles criaram aí para as versões, né? Aí você tem um gerenciador de mídias virtuais, o host do adaptador de internet, o gerenciador de operações de rede, a questão de verificar a atualização, né? E trabalhar aqui algumas redefinições de aviso. Você tem um painel de ajuda que você pode encontrar no próprio VirtualBox, no próprio conteúdo que ele tem, o manual interno, um acompanhamento de bugs, né? Alguns erros internos que possa ter, que os desenvolvedores encontram, eles já corrigem aí. Você também tem o próprio fórum, que você pode postar a sua dúvida sobre alguma impedimento, erro ou alguma orientação que você deseja ter da comunidade. Você também consegue obter por aqui, tá? É interessante que eles respondem bem, tá? Eles estão ali bem atentos, até porque eles querem, né, se tornar referência no mercado sobre esse assunto, então eles costumam a manter o fórum bem ativo. Oriento a vocês que se vocês têm alguma dúvida que não foi encontrada aí na internet através de algum site de busca, utilize o fórum para possível consulta, tá? Uma ferramenta bem útil e legal. E aí você tem o próprio site da Oracle, né, como fonte também de busca, e aí você tem umas orientações sobre o VirtualBox aí, tá bom? Então esse aqui é um painel geral, que você pode também ver que eles já colocam aqui algumas coisas do lado como uma guia rápida para você já não precisar ficar muito procurando aqui nas opções, né? Já te dão umas guias rápidas para você ter uma mais fácil agilidade aí para trabalhar com o VirtualBox, tá? E aí, qual que é a opção que nós iremos utilizar aqui agora? Primeiramente, nós vamos na opção máquina. Nós não vamos acrescentar uma máquina porque não temos nenhuma. Então, vamos criar uma nova máquina, tá? Você veja que o painel de criação é bem amigável, né? Então, nós vamos primeiramente nomear essa máquina, né? Dar um nome a essa máquina. Eu vou dar o nome da mesma distribuição que nós estamos usando na versão Linux aqui, tá? Lembrando que essa disciplina, né, é serviço de arquiteturas abertas é Linux, né, o que é mais utilizado, tá? Eu vou dar o nome da versão que nós vamos utilizar aqui na prática para esta aula, tá? Então eu vou chamar essa máquina, vou nomear essa máquina de Lubuntu, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que já mudou a opção de acordo com o nome que eu dei, vocês repararam? Né? Ou seja, há uma inteligência aqui, até no reconhecimento do nome, né? Que nós temos aí, vamos chamar hoje em dia, que está bem atual, de inteligência artificial. Não vou nem entrar nesse mérito da aula de hoje, mas para vocês verem, né? Pelo nome que eu dei, já foi reconhecido o tipo de sistema, que é um Linux, e a versão que eu estou utilizando, né? A versão Lubuntu, igual eu já falei em sala, ela é uma versão de Ubuntu, né, que é derivada do Debian, como vocês viram lá naqueles slides que nós fizemos a exposição, né, onde foi apresentada todas as distros, né, que nós temos, as distribuições que nós temos aí disponível por meio de flavors, né, de sabores, o qual nós dizemos. Então nós temos na questão de Linux, né, nós temos Ubuntu, Lubuntu, Debian, Red Hat,
OpenSUSE, várias distribuições aí, vários flavors de acordo com o usuário, né? De acordo com o que o usuário necessita ou quer, né? Então eles fazem uma comunidade bem diversificada aí para atender a maior demanda possível, tá bom? Então essa aqui é uma versão de Lubuntu de 64 bits, tá? A versão do sistema operacional que nós estamos usando é uma versão de 64 bits, tá? Então aqui nós já vamos começar a instalação. Você pode ver que é bem tranquilo, é bem fácil, não exige assim tanto, né? Vamos para os próximos passos. Aqui é solicitado tanto de memória RAM que você quer disponibilizar para essa máquina virtual. Ele inicializa aqui com 1 GHz aqui, né? 1 GB aqui para nós, que é 1024 megabytes, né? Eu vou colocar por padrão 2 GB, tá? Então eu vou dar desculpa, deixa eu cancelar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui e criar rapidamente, porque apresentou um erro. Mas é, de novo, simplesmente, né, fazermos a nomenclatura aqui, Lubuntu, ele já vai reconhecer. Nós damos um próximo passo. Eu vou colocar aqui como padrão 2 GB ou 2048 megabytes de memória RAM, para que ela fique uma máquina com mais agilidade ali no processamento, tá bom? Vamos aqui para o próximo passo. Eu vou criar um novo disco virtual, tá? Por quê? Nós não temos nenhum disco para apontar a utilização, né? Então nós temos que criar um disco de todo jeito. Então vamos criar aqui um novo disco virtual para esta máquina aqui. Ele vai perguntar as formas que eu quero criar. Então VDI, VHD ou VMKD, tá? Eu geralmente crio um VDI, que é um disco já padrão VirtualBox, ou seja, né, na importação já vai ser reconhecido mais fácil, tá? Então eu sempre trabalho com VDI, tá? Para essa facilidade de agilidade, que quando a gente for exportar, por exemplo, o disco já está pré-configurado como padrão VDI. Então, para qualquer outro VirtualBox que você for levar essa exportação, você não vai ter problema na hora de importar ela para o VirtualBox. Tá, ok? Então isso facilita muito a nossa vida aí, se a gente for pensar na questão futuro aí, quando a gente trata de vou importar esta máquina para uma nova instalação de um VirtualBox que eu tenho. Então ela fica já mais facilitadora aí para vocês, tá? É uma dica que eu dou aí também, tá bom? Então vamos aqui para o próximo passo, tá? Eu geralmente também crio o disco dinamicamente alocado do que tamanho fixo. O que é isso? Dinamicamente alocado, ele vai crescendo o disco de acordo com o que eu vou armazenando de recurso nesse disco virtual, tá? Ou seja, eu configurei um disco de 200 GB, por exemplo. Não é que ele vai criar esse espaço de 200 GB no disco. Ele vai criar um espaço de disco, mas ele só vai alocar esse espaço quando eu realmente utilizar para armazenamento, tá? Ou seja, ele vai criar um disco do tamanho menor possível, e quando eu for alimentando esse disco com arquivos, softwares, aplicativos, né, o que for que consuma espaço físico desse disco, né, nesse caso aqui um espaço virtual, ele vai alocar para esse dispositivo, tá? Então ele é mais interessante, por exemplo, do que tamanho fixo, né? Porque quando eu aloco um disco com tamanho fixo, eu digo para ele, por exemplo, olha, eu preciso de 200 GB liberado nesse disco. Ele vai selecionar uma área de 200 GB fixo. E muitas das vezes você não vai chegar nem a consumir 100 GB. Porque quando você cria a máquina virtual, você já testou, configurou para aquilo que você quer, já deixou pré-formatado e ela só consumiu 90. Então, muitas das vezes essa questão do tamanho fixo você tem que estudar bem para ver se é mais vantagem no cenário que você está trabalhando. Então, eu geralmente trabalho
com um disco dinamicamente alocado. Ou seja, eu vou falar, a próxima tela ele vai solicitar o tamanho do disco, mas não é que ele vai consumir tudo isso no real. Ele vai fazer com que ele só seja alocado o espaço realmente quando for armazenado alguma coisa nesse espaço. Então fica essa dica aí para vocês, que vocês usem a opção de dinamicamente alocado, tá? Por ser mais fácil, mais, vamos dizer, com maior inteligência, porque ele vai gerenciar o espaço, ele não vai fixar já a utilização, ele vai aumentar com a necessidade que você vai ter a cada vez, tá bom? Então, qual que é o próximo passo? É colocar dinamicamente alocado e você falar o tamanho. Aqui, por exemplo, você pode falar o tamanho, tá? Eu vou colocar 50 GB, tá? Mas é o que eu falei, não é que ele vai consumir 50 GB fisicamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai determinar uma área lá, só que ele só vai alocar esses espaços nessa área quando realmente tiver armazenamento lá para ser feito, tá? Então não é que você vai ter já 50 GB do seu disco subtraído para essa máquina virtual. Não, ela vai alocar de acordo com o que você vai, por exemplo, armazenando nesta máquina, tá bom? Então você vai ver que ela vai criando aí para vocês espaços conforme a necessidade que o usuário tem, tá bom? Então vamos aqui para o próximo passo, criar a máquina. Vocês viram que nós criamos a máquina, tá? Então, aqui já apareceu de acordo com o que nós demos de configuração para ela, tá? Então aqui nós temos a visão geral, que é o nome, a versão do sistema, né? O sistema como ele está composto, as memórias, armazenamento, áudio, rede, USB, controladores, pasta compartilhada, que não temos nenhuma ainda, né? Descrição e tudo mais ali, tá? E aí, se vocês forem ver, essa máquina virtual, ela está aonde? Vamos lá ver aonde está esta máquina alocada, tá? Então, se você vir aqui, né? Ela falou que estava no disco C, certo? Agora nós vamos para a pasta, só um minuto aqui, deixa eu ver aonde ela está configurada mesmo, que ele apontou, né? Ferramentas aqui, vamos aqui utilizar agora uma visualização da onde ela está, o VDI, né? O VDI de 50 GB, ele está aqui apontado, foi criado normalmente. Agora, onde está a máquina? Vamos ver aonde estão os arquivos fontes da máquina, tá? É isso que a gente quer saber agora. Vamos ver aqui se a gente acha a localização dos fontes para que vocês vejam. Armazenamento, tá vendo, né? Aqui, ó, o disco rígido pré-configurado. Aqui está o caminho. C, user, o usuário da máquina, a pasta de VirtualBox e a localidade. Então vamos confirmar essa informação. Disco C, usuários, aqui está, aqui agora, VirtualBox, né? Aqui está a máquina, certo? Se nós formos ver aqui, VirtualBox VMs, tá bom? Aqui são arquivos fontes do VirtualBox, mas aqui está localizada a máquina VM. Então se nós abrirmos essa pasta, a configuração está aqui, Ubuntu, tá? O VDI que eu criei, que é esse Virtual Disk Image, e a máquina, que é aquelas definições. Então você vê que esses três arquivos, né, que é o próprio arquivo de reconhecimento, aqui você vai ver que tem algumas configurações. Esse é o arquivo de configuração da máquina e esse é o disco da imagem virtual da máquina, tá bom? Então aqui você localiza os fontes, tá? Esse caminho aqui, ele pode ser trocado de acordo com a sua necessidade, tá? Então, na hora da criação da máquina, como vocês viram, vocês podem apontar uma outra localização, tá? Por exemplo, um HD externo ou um outro local do sistema mais seguro que você queira. Eu quero pôr numa pasta aqui que eu sei que muitas das vezes vai ser mais difícil de ser apagada, né? Ou eu quero colocar num drive externo para poder trabalhar com em outros lugares também. Você
configura o local de instalação que você quer a qualquer momento, tá? Você cria a máquina e configura a origem do arquivo de inicialização, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa instalação do sistema Lubuntu, tá bom? Então eu vou clicar em iniciar, ele vai aqui pedir, né, a imagem que eu tenho desse arquivo, tá? Eu já baixei a imagem de antemão para poder dar mais agilidade para esta aula, tá? Este link aqui também já está lá disponível, tá bom? Lá no AVA, Ambiente Virtual do Aluno, postado para vocês, o link direto aqui para baixar, tá? Eu abaixei esta versão do Ubuntu, tá? A de 64 bits, tá? Normalmente aqui, você vai ver que é o mesmo estilo que a gente utilizou para o download, só que aqui, como vocês podem ver, ele vai consumir mais tempo. Por isso que eu já fiz o download de antemão aqui para vocês, tá? Então, já para agilizar a nossa aula, vocês façam esse download em casa, ele vai demorar alguns minutos, tá? Mas aí, em posse da versão do Lubuntu, vocês vão continuar. Mas aqui, esse site, novamente relatando, o site do VirtualBox e o site do Lubuntu já está disponível na aula do ambiente virtual do aluno no portal da Anhanguera, que vocês alunos têm acesso, tá? Então é só clicar lá, ele já vai direcionar direto para a página de download, tá bom? E é bem simples e fácil, igual apresentei aqui para vocês. Então vamos lá. Vocês verem que eles estão pedindo aqui, né? O VirtualBox está solicitando da onde está vindo a instalação, da onde eu quero pegar. Então eu clico aqui nessa pasta e aponto a minha instalação. Então vamos lá. Eu vou acrescentar uma aqui, que eu já tenho a imagem, tá? Aonde eu coloquei a minha imagem? Na área de trabalho. Tá vendo aqui? Lubuntu 18.04. Esta é a versão que vocês vão abaixar lá, a qual eu também já abaixei para poder agilizar, tá? Clica sobre ela, ela vai ser selecionada. Após a seleção, você clica em abrir, ela já carregou, tá vendo? Já foi reconhecida a imagem aqui pelo VirtualBox, certo? Ela falou o nome que já tinha apresentado para vocês, o tamanho. Nós apenas vamos fazer o que aqui? Escolher esta imagem, certo? Nós escolhemos a imagem do sistema que será instalado. Com isso, nós vamos clicar em iniciar e o VirtualBox já vai inicializar a instalação. Opa, apresentou um erro aqui, vou verificar e já te falo. Só um instante, por favor. Vamos tentar aqui novamente a instalação. Provavelmente foi algum erro que não vai se repetir agora. Vamos aqui, só um instante. Sempre dá esses probleminhas ao vivo aqui.